E diante da falta de combustível e dos bloqueios nas rodovias de São Paulo, o prefeito Bruno Covas decretou estado de emergência na cidade. Esse decreto permite que a prefeitura faça compras sem licitação e até mesmo requisite ou apreenda bens privados como combustível que esteja estocado em algum posto. Eu vou então para a capital paulista com a Adriana Perrone, que está ao lado dele, do prefeito Bruno Covas, e vai detalhar para a gente como a gente pode imaginar o efeito imediato, talvez agora, já hoje, desse decreto da prefeitura. Adriana, boa tarde. Oi, Aline, boa tarde para você, boa tarde a todos. Primeiro eu começo justificando esse barulho, esse buzinaço. Nós estamos perto estamos numa avenida onde nesse momento acontece uma manifestação de motoristas que trabalham por aplicativo. Ao meu lado está o prefeito Bruno Covas, ele vai explicar tanto sobre esse decreto de hoje, quanto sobre a compra de combustíveis que nesse momento acontece a partir de uma liminar que foi obtida pela prefeitura ontem. Eu vou pedir para ele explicar isso para nós. Boa tarde, prefeito, obrigado pela sua participação aqui na edição das 4. Primeiro vamos começar falando então sobre esse decreto, né? Estado de emergência na cidade. Alguma medida já foi tomada a partir desse decreto? Boa tarde. Não, ainda não. O decreto permite agora a gente tomar medidas medidas administrativas, sem quem tenha necessidade de solicitar ao Poder Judiciário. A gente possa flexibilizar a legislação para poder agilizar na compra de insumos para diminuir os impactos dessa crise de abastecimento aqui na cidade de São Paulo, para que os serviços essenciais possam se realizar, como é o caso do transporte de ônibus, como é o caso do serviço funerário, como é o caso do transporte escolar. Ele permite a gente, se for o caso, decretar feriado municipal, decretar ponto facultativo, enfim. Foi criado um comitê de crise a partir do decreto que vai analisando todos os desdobramentos desta greve e a partir dos desdobramentos vamos decretando o que a legislação nos permite por conta desse decreto. Prefeito, serviços importantes para a cidade estão sendo afetados, né, por causa dessa paralisação. Gostaria que o senhor explicasse, nós estamos em um centro de distribuição da Petrobras, que é aqui na zona sul da capital paulista. A prefeitura comprou 250 mil litros de diesel. Nós acompanhamos a saída de alguns caminhões desse centro de distribuição, escoltados por viaturas, por carros da Força Tática. Por que isso está acontecendo? Ontem nós conseguimos uma liminar na Justiça, numa ação que a prefeitura entrou para conseguir força policial para que o combustível chegue na cidade de São Paulo. Então, no dia de hoje, aqui no Ipiranga, a gente está tendo essa distribuição de diesel que vai permitir o funcionamento, ainda que racionado, do serviço de ônibus na cidade de São Paulo na noite de hoje, sábado, domingo e segunda. Então, esta ação foi organizada pela Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Polícia Militar. Queria, inclusive, agradecer à Polícia Militar, ao Governo do Estado, pela presteza, pelo trabalho conjunto que fez junto com a Prefeitura de São Paulo. E a polícia está aqui impedindo os manifestantes segurarem essa distribuição para que a gente possa ter, pelo menos, o serviço de ônibus regularizado, ainda que de forma racionalizada, até segunda-feira. E os outros serviços, prefeito? Nós estamos acompanhando todos os serviços. Por exemplo, o serviço funerário tem combustível para funcionar até amanhã. O transporte escolar tem combustível para segunda-feira. A gente está verificando o SAMU, que tem transporte até tem combustível até terça-feira. As viaturas da GCM, da CET, enfim, todos os serviços essenciais, esse grupo de crise está monitorando e, se houver necessidade, nós vamos atuar para poder minimizar os impactos aqui na cidade de São Paulo. Se essa paralisação continuar, qual deve ser a primeira medida, então, levando em consideração esse decreto? A gente pode, se for o caso, decretar feriado municipal para que a gente não tenha tanta circulação na cidade de São Paulo e racionalizar ainda mais o combustível que nós temos. Certo, então, prefeito Bruno Covas, agradeço muito sua participação aqui na edição das 4. Aline, volto com você. Adriana, eu sei que ele está sem escuta, você é muito rápida. Hoje a prefeitura enviou um comunicado dizendo que a limpeza urbana da cidade estava suspensa. Quer dizer, um serviço básico importantíssimo numa cidade desse tamanho. Essa suspensão continua no final de semana, continua na segunda ou foi somente hoje?
A Aline fez uma pergunta para o senhor, né? Que foi dito que o serviço de limpeza urbana na cidade estava suspenso. Como é que fica aí para os próximos dias? Continua suspenso? Volta? Ainda estamos buscando normalizar esse serviço. A gente permanece fazendo a coleta, por exemplo, de resíduo hospitalar, mas a gente pede a colaboração da população que no dia de hoje não deixe o lixo na rua, porque a gente ainda não conseguiu normalizar esse serviço na cidade de São Paulo. Então ainda continuamos com grande parte desse serviço suspenso, que é a coleta, que é um serviço essencial, mas são 35 mil litros de diesel que a gente precisa por dia para fazer a coleta na cidade de São Paulo. Então a gente está tentando regularizar, com uma operação como essa que a gente está vendo aqui, a gente está fazendo outras operações pela cidade para garantir também outros serviços. Certo, então, prefeito, agradeço a sua participação. Mais alguma pergunta, Aline? Não, acho que é isso, Adriana. Então, serviço de limpeza urbana suspenso ainda, sem prazo para voltar. A gente aguarda uma solução até o final de semana. Imagina uma cidade como São Paulo, sem coleta de lixo, ainda que a população colabore, é gravíssimo. Adriana, muito obrigada a você e também ao prefeito Bruno Covas pelo tempo aqui disponibilizado para Globo News. Obrigada.